Quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Espero que os irmãos estejam bem para a honra e a glória de Deus. E antes de darmos continuidade ao capítulo 6 do livro Adriana, Isa e Sara, do R.R. Soares, vou pedir para os irmãos se inscreverem no meu canal, ativar o sininho de notificação, deixar o seu joinha para me ajudar. E o título de hoje é A Residência. Para algumas pessoas, o verão e as férias parecem ser um convite ao pecado. Este era o caso de Isa. Mesmo depois do que sofrera por causa do seu ato insano na boate, logo deu continuidade a um viver libertino. Ver Isa voltar a falar de compromisso moral foi prazeroso para Adriana, que não cansava de me dizer: está vendo? É por isso que eu digo, a graça de Deus tem limites. Na verdade, Isa se arrependerá de ter sido tão irresponsável naquela ocasião, mas não entregará a vida a Deus. O Senhor lhe perdoará, mas a justificação só tem efeito eterno de salvação quando é seguida de santificação. Conforme lemos em 2 Coríntios 7, 1, Filipenses 3, verso 12 e Hebreus 12, verso 14, foi grande a tristeza que senti naqueles dias ao ver Isa todas as noites comemorando em bares, boates e festinhas a vitória que obtive ao vestibular, até que seguiu a oportunidade para uma conversa, pois certa tarde marcamos de ir ao shopping. Depois de algumas voltas, paramos para lanchar em um café. Eu não sabia ao certo como iniciar aquele assunto delicado, pois para uma pessoa como Isa, cuja razão de viver está em divertir, não é fácil. Falo sobre compromisso com Deus, mas creia, coragem, e falei: Isa, naquele dia que eu fui visitá-la em sua casa, você disse que estava arrependida de seu modo de viver. Por que então continua cometendo os mesmos erros? Peraí, Sara. Naquele dia você me perguntou se eu estava arrependida do que eu havia feito. E aí eu respondi que sim. Mas eu não quis promessas. Não disse que iria para a igreja. Eu não estou falando de ir para a igreja, mas é ter um encontro com Jesus, fazendo dele o Senhor de sua vida e seguir a sua palavra. Sara, a palavra de Deus é muito rígida, severa. Não faça isso, não diga aquilo. Isa, os mandamentos de Deus não são severos, eles são bons. O problema é que as pessoas estão tão acostumadas com o erro que o certo passa a ser incômodo. Mas, Sara, a palavra de Deus está fora de moda? Não diga isso, Isa. Conselhos sábios e preciosos jamais saem de moda. Exatamente por se desviar dos padrões de Deus
é que a humanidade tem ido de mal a pior. Como assim? Questionou-me. Por exemplo, Deus sempre concedeu o adultério e a vida imoral. No entanto, isso hoje é comum. Qual é o resultado disso? Não sei. Muitas e muitas vidas infelizes, filhos criados sem pais, pessoas doentes e amarguradas, jovens desiludidos. Mas os tempos são outros, Sara. Sim, os tempos são outros, mas a moral, o caráter e os bons costumes deviam ser os mesmos. Veja só, por causa da corrupção e desonestidade que tomara conta do mundo, hoje as pessoas não confiam mais umas nas outras e ninguém ajuda ninguém. Mas sempre existe gente desonesta no mundo, argumentou ela. É verdade, e foi exatamente por isso que Deus nos deu sua palavra, a Bíblia como conhecemos hoje. De todos os seguissem o que ela ensina, teríamos um mundo perfeito, porque as leis de Deus nos protegem do mal. Como assim? Os mandamentos de Deus nos mantêm longe de uma série de problemas físicos, emocionais e espirituais. Por exemplo, uma vida libertina leva às doenças sexualmente transmitíveis e à gravidez indesejada. O falso testemunho, as fofocas e as malícias podem gerar brigas terríveis. A imprudência pode levar à morte. E vai por aí afora. Sem a palavra de Deus, ficamos à mercê do diabo. Daí que ele pode nos atacar com a tristeza, a inveja, o ciúme, a depressão e com muitos outros sentimentos infelizes. O pior de tudo é a consequência espiritual. Consequência espiritual? Qual? Afligiu-se Isa. Sem a palavra, as pessoas vivem sem Deus aqui neste mundo e fica também condenada a viver longe dele na eternidade. Essa é a segunda morte, a espiritual. Ela acontece depois da morte física, e todos aqueles que não recebem a palavra de Deus, que é o nosso Senhor, em sua vida. Opa, peraí, Sara. A gente estava falando da palavra de Deus e agora você vem com essa de que a palavra de Deus é Jesus? Isa, Jesus é o verbo que se faz carne e habitou entre nós. Jó 1, verso 1 ao 14. E a palavra de Deus, Apocalipse 19, verso 13. Quer dizer que Jesus e a palavra são iguais? Isso mesmo. Agora eu pergunto, a palavra de Deus poderia ser ruim para a vida do ser humano? É claro que não. Você tem razão. O problema é cumpri-la, falou ela, desanimada. Isso só é problema para quem não tem comunhão com Deus. Porque à medida que nos aproximamos do
da santidade dele, somos contagiados por ela. E como frequentar uma escola e não aprender a ler? Isso seria impossível a um ser humano mentalmente normal. Ou ainda seria o mesmo que fizer uma refeição completa e ainda ficar com fome, Isa. O que você precisa entender é que quem anda com Deus tem prazer em cumprir a sua palavra e o faz naturalmente por amor. Então, quem é Deus? Nunca entendo. Claro que sim. Todos somos tentados e às vezes achamos que não vamos resistir, mas a Bíblia garante: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que as pais suportar. Primeiro, Crônicas 10, verso 13. O verdadeiro cristão não quer magoar Deus e desonrar o nome de Jesus. Por isso, quando surge a tentação, ele sabe como agir. Usa a palavra de Deus para resistir ao mal e assim sai vencedor. Mesmo diante de uma tentação, a pessoa clama a Deus, pedindo forças, corre para a palavra e encontra nela a força e a solução necessária naquele momento. Expliquei. Mas abrir mão das ofertas do mundo, só mesmo por muito amor a Deus, só com muito sacrifício. Não é com sacrifício que seguimos a Bíblia. Isa, para mim, por exemplo, os testemunhos de Deus são o meu prazer e os meus conselhos. Salmo 119, verso 24. Um dia você vai entender. Talvez, mas por enquanto, eu sou muito nova. Quero curtir a vida. Que pena, Isa. Vai chegar o tempo em que você vai perceber que a maior curtição é pertencer a Deus, receber sua paz, salvação, seu amor e carinho. Aí então você vai ver o quanto tempo perdeu. E por isso que a Bíblia ensina em Eclesiastes 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais bebas e diz: não tenho naqueles contentamento. Isso que você disse é muito triste, mas é verdade. Todos envelhecem um dia. Quem não viver para Deus na juventude, não dedicar a vida a Ele, não terá alegria em sua velhice. Por que você acha isso? Porque sobram apenas lembranças amargas. O coração não tem paz e resta apenas o medo do que acontecerá, medo de julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Pode até ser, mas eu tenho muito tempo ainda. Tomara, Isa.
Tomara que você tenha mesmo muito tempo. A conversa com Isa havia me entristecido bastante, mas naquela noite experimentei o consolo do Senhor, que me confortou ao mostrar-me que aos cristãos compete anunciar as boas novas, pregar o Evangelho, mas a tarefa do Espírito Santo convencer o mundo do pecado e de justiça e do juízo. Jó 16, versos 7 e 8. Assim decidi esperar em Deus pela conversão de Isa. Irmãos, muitas das vezes a gente vai falar para as pessoas do amor de Deus e das boas novas, muita gente não vai gostar, mas não se entristece não, você está fazendo a sua parte, que é pregar o evangelho a toda criatura, e cabe ao Espírito Santo entrar no coração daquela pessoa para eles entender quão maravilhoso é Deus. Que os irmãos fiquem com este capítulo guardado no seu coração. A paz do Senhor Jesus, uma ótima noite, fique com Deus.